Meu pai esquizofrênico implorou para que eu não falasse com as pessoas que só ele via. Quando contei que também podia vê-las, ele recuou como se tivesse visto um fantasma. Hoje um juiz acreditou que ele está estável o suficiente para ficar comigo crescendo. Achei que todo pai tinha amigos invisíveis que o deixavam triste e bravo. No minuto ele estava calmo. No próximo, esses amigos apareciam. E meu pai começava a gritar com o ar, chorando, e discutindo com pessoas que não estavam lá uma vez. Quando eu tinha 6 anos, ele jogou um prato pela sala que se quebrou na parede. Jonas, saia da minha cabeça. Depois disso, correu para cima, e eu desabei chorando. Eu odiava Jonas, quem quer que fosse. Então, segui meu pai para cima, esperando pegá-lo. Falando com seus amigos invisíveis para poder intervir e gritar com eles por deixarem papai triste, mas em vez disso, vi algo que me deixou feliz. Meu pai foi convencido por outro amigo invisível a tomar algo. Era algum tipo de remédio. Papai dormiu direto na cama depois, e fiquei tão feliz que ele tinha pelo menos um amigo invisível que o ajudava e o acalmava. Naquela noite, decidi proteger meu pai. Eu precisava assustar seus amigos invisíveis, toda vez que ele começava a discutir com eles. Eu também gritava nos cantos e dizia para essas pessoas invisíveis mais o deixarem em paz, mas na primeira vez que tentei, papai parecia apavorado. Ele me agarrou pelos ombros e implorou com voz falhando para nunca mais falar com eles. Percebi que isso piorou tudo para ele. Depois disso, me senti impotente, mas ainda queria ajudar de alguma forma. Pensei que se os amigos invisíveis do papai fossem ficar, pelo menos poderiam ser legais. Então, criei meus próprios amigos invisíveis. Os meus eram amigáveis e engraçados. Eu organizava encontros com cadeiras vazias e fingia conversas, rindo e gargalhando, garantindo que papai visse como eu me divertia. Esperava mostrar a ele que pessoas inventadas não precisavam ser más, que talvez ele pudesse trocar Jonas os outros por amigos mais legais, mas isso também não ajudou. O papai ficou ainda pior. Às vezes, só ficava me olhando com esse olhar assombrado. Um dia no almoço, ele se inclinou e sussurrou: "Você os vê também?" Ouvi o tremor na voz dele e vi lágrimas nos olhos. Me assustou, mas também partiu meu coração. Ele parecia se sentir culpado, como se tivesse me passado um segredo terrível. Dali em diante, às vezes falava comigo sobre isso, sussurrando coisas como: "Desculpe, garoto, pelo menos agora você entende." Me fazia sentir estranho, assustado e confuso, mas também meio especial, como se tivéssemos um segredo juntos. Mas então, veio a pior noite. Papai estava gritando há horas, sua voz desesperada, tão alta que ecoava pelo nosso apartamento. Ele gritou especialmente alto com Jonas. Quando finalmente desabou e ficou quieto, me esgueirei para seu quarto para garantir que os amigos não tinham machucado papai. Felizmente o encontrei dormindo sem ferimentos, mas então descobri algo ainda pior: um diário escondido embaixo da cama. Meu coração parou quando li o que estava dentro. Jonas não era um amigo invisível. Jonas era o melhor amigo de infância do papai, que morreu num acidente de carro quando estava dirigindo bêbado, enquanto papai estava no mesmo carro, e papai não conseguia parar de vê-lo. Ainda pior, papai tinha escrito que Jonas estava dizendo para ele me matar e depois se matar para acabar com o nosso sofrimento. Fiquei olhando essas palavras por um longo minuto, sentindo que não conseguia respirar. Eu não queria morrer. Não me lembro de ter corrido para o telefone, mas lembro de segurá-lo e sussurrar para o operador da emergência: "Os amigos invisíveis do meu pai querem que ele me machuque, e preciso de ajuda para fazê-los ir embora para sempre." Minha voz soava pequena e distante, como se pertencesse a outra pessoa. Não poderia te dizer o que aconteceu depois. As próximas horas foram confusas. Lembro de policiais aparecendo na nossa porta, seus uniformes escuros contra a noite, lanternas varrendo nossa sala. Sentei na sala envolto numa manta que alguém me deu, uma coisa azul áspera que cheirava naftalina. Papai ainda estava dormindo lá em cima quando chegaram, sem saber que tudo mudaria. Ouvi passos pesados subindo a escada, o rangido da porta do quarto dele. Ouvi gritos. Papai soava confuso e assustado, sua voz subindo em pânico. Eles o trouxeram descendo algemado, o metal brilhando na luz dura das lanternas da polícia. Ele continuava a me olhando com esses olhos tristes como um animal ferido. Não consegui olhar para ele, só fiquei olhando para o chão chorando, minhas lágrimas fazendo manchas escuras no tapete. Uma das policiais, uma senhora chamada delegada Martinez, sentou ao meu lado e falou bem baixinho. Ela tinha olhos gentis e cheirava a baunilha. Fez perguntas sobre os amigos do papai e o diário. Contei tudo o que sabia, minhas palavras saindo entre soluços. Papai foi levado num carro da polícia, assistida às janelas, luzes vermelhas e azuis piscando pelo nosso quintal da frente, iluminando o carvalho velho onde meu balanço de pneu pendia imóvel no ar noturno. Delegada Martinez me disse que ficaria com minha tia Shirley por um tempo. Nem sabia que tinha uma tia Shirley. Descobriu-se que era irmã da mamãe. Mamãe foi embora quando eu tinha 2 anos, então mal me lembrava dela. Só uma impressão vaga de perfume de flores e risada baixinha. Tia Shirley morava a cerca de 1 hora de distância num bairro que nunca visitei. Veio me buscar naquela noite dirigindo um Chevrolet velho que fazia barulho quando parou. Tinha esses cabelos cacheados selvagens tingidos numa cor ruiva não natural, e cheirava a cigarro e perfume barato. Não disse muito durante o trajeto até sua casa. Só me olhava ocasionalmente pelo retrovisor com uma expressão que não consegui decifrar. Sentei atrás com uma pequena mala de roupas que os policiais me ajudaram a arrumar, apertando meu coelho de pelúcia, senhor saltitante, contra o peito. Oh,
Apartamento da tia Shirley era pequeno e bagunçado. No terceiro andar de um prédio com um elevador quebrado, revistas espalhadas por toda a parte e pratos sujos na pia. O ar cheirava a cigarro velho e jantares de micro-ondas. Me mostrou um sofá-cama onde dormiria, as molas espetando através do colchão fino. Não me importei, estava cansado e assustado demais para me preocupar com qualquer coisa, só queria dormir e esquecer tudo, desaparecer em sonhos onde pais não tinham amigos assombrados e famílias ficavam juntas. Na manhã seguinte, tia Shirley fez panquecas, estavam queimadas de um lado e cruas do outro, nada como os círculos dourados perfeitos que papai fazia aos domingos. Comi mesmo assim, afogando-as em xarope para disfarçar o gosto. Ela sentou na minha frente na mesinha da cozinha, um cigarro pendurado dos lábios e finalmente começou a falar. Me contou que papai tinha algo chamado esquizofrenia e isso fazia ver e ouvir coisas que não estavam realmente lá. Disse que mamãe foi embora porte. Não aguentava mais, não conseguia suportar ver o homem que amava desaparecendo na própria mente. Perguntei sobre Jonas, arranhando fórmica descascado da mesa com a unha. Ela ficou bem quieta por um minuto, dando uma longa tragada no cigarro. Então me contou a história toda. Papai e Jonas tinham 17 anos quando aconteceu. Estavam voltando de uma festa para casa. Jonas estava dirigindo e tinha bebido. O carro bateu numa árvore na rua Maple, a mesma rua que passávamos todo dia indo para a escola. Jonas morreu na hora. Papai sobreviveu com apenas alguns arranhões. Um milagre que os médicos não conseguiam me explicar. Ele se culpou por não ter tirado as chaves do Jonas, por não ter sido responsável. Seu pai nunca mais foi o mesmo depois disso, disse tia Shirley, acendendo um novo cigarro, o fósforo tremulando brevemente na cozinha sombria. A culpa comeu por dentro. Foi quando as vozes começaram. Passei os próximos dias só assistindo TV e pensando no papai. Os desenhos que normalmente adorava pareciam vazios e sem sentido. Tia Shirley não era muito de conversa, trabalhava de noite em alguma fábrica e dormia a maior parte do dia, me deixando sozinho com meus pensamentos e o zumbido constante da televisão. Basicamente me virei sozinho, fazendo sanduíches quando tinha fome e me colocando na cama. No quarto dia, uma assistente social chamada Dana veio visitar, tinha cabelos castanhos cacheados e usava um terno que parecia quente demais para o calor do verão. Tinha uma prancheta e me fez um monte de perguntas sobre a vida com papai. Queria saber se ele já tinha me machucado ou esquecido de me dar comida. Disse que não, papai sempre foi bom comigo, exceto quando seus amigos o incomodavam. Garantia que eu tivesse roupas limpas e me ajudava com lição de casa. Li histórias para mim antes de dormir e checava embaixo da cama procurando monstros. Dana anotou tudo e disse que eu era muito corajoso, sua caneta raspando no papel como um pequeno animal cavando por segurança. Depois que ela foi, tia Shirley me contou que papai estava num hospital. Não um hospital normal, mas especial para pessoas cujos cérebros funcionam diferente. Disse que ele ficaria lá por um tempo recebendo a ajuda que precisava. Perguntei se podia visitá-lo. Minha voz pequena de esperança. Ela disse talvez, mas ainda não. Ele precisava de tempo para melhorar primeiro. Uma semana passou. Comecei numa escola nova, a escola primária Vestridge. O prédio era maior que minha escola antiga. Os corredores labirintos confusos que me fizeram chegar atrasado 2 vezes. As crianças lá eram legais, eu acho. Não contei a ninguém sobre papai ou seus amigos, só disse que ficaria com minha tia por um tempo. Todos os professores me davam esses olhares tristes, como se soubessem que algo estava errado. Odiava esses olhares. A pena nos olhos deles me fazia sentir diferente. Danificado 2 dias depois, ela me surpreendeu anunciando que visitaríamos papai no fim de semana. Uma funcionária dos serviços sociais nos encontraria lá para supervisionar a visita. Fiquei tão animado que mal consegui dormir na noite anterior. Quando o sábado finalmente chegou, estava acordado no amanhecer, vestido e pronto. Horas antes de precisarmos ir, a instituição psiquiátrica ficava a cerca de 8 quilômetros de distância, alojada num grande prédio cinza que parecia mais um complexo de escritórios que um hospital. Quando trouxeram papai, quase não o reconheci, parecia mais magro, o rosto abatido e pálido. Seu cabelo estava cortado curto, quase escovinha, tão diferente de seu estilo desgrenhado usual, mas seus olhos se iluminaram quando me viu e seu sorriso era o mesmo. Oi, garoto, disse a voz rouca como se não a tivesse usado muito ultimamente. Queria correr para ele, mas algo me segurou. Incerteza talvez. Ou o ambiente estéril com seus olhos vigilantes. Papai pareceu entender, sentou à mesa e bateu na cadeira ao lado. Está tudo bem, ainda sou eu. Isso quebrou o gelo. Sentei ao lado dele e logo estávamos conversando normalmente sobre escola, sobre os desenhos que tinha visto, sobre como tia Shirley não conseguia fazer panquecas nem para salvar a vida. Papai riu disso, uma risada real que o fez parecer mais ele mesmo. Me contou sobre o hospital, como estava tomando remédio que ajudava a manter Jonas e as outras vozes calmas. Via um terapeuta todo dia e participava de sessões em grupo com outras pessoas que tinham problemas similares. Estou melhorando, prometeu. Vai levar tempo, mas estou trabalhando duro nisso. Acreditei nele. Havia uma clareza nos olhos dele que não via há muito tempo. A hora passou rápido demais. Quando Abigail disse que era hora de ir, não queria. Papai me abraçou forte e sussurrou: sinto muito por ter te assustado. Te amo mais que tudo no mundo. Abracei de volta, respirando seu cheiro de sabonete de hospital, tentando lembrar da sensação dos braços dele ao meu redor. Eu te amo também, papai. No carro voltando para a casa da tia Shirley, me senti meio mais leve. Papai estava recebendo ajuda. Ainda era meu papai, talvez as coisas ficassem bem.
Algum dia, na semana seguinte, Dana passou com papéis oficiais. Tio Raymond assumiria a guarda temporária enquanto papai continuava o tratamento. Haveria audiências no tribunal e avaliações, mas por enquanto, eu precisava de um lugar estável para morar. E o apartamento da tia Shirley com seus turnos noturnos não era suficiente. Tio Raymond chegou 3 dias depois. Parecia muito com papai. Só mais baixo e com barba que era mais sal que pimenta. Parecia legal o suficiente com rugas de sorriso ao redor dos olhos e aperto de mão gentil. Não queria ir, queria ficar perto de papai, mas ninguém perguntou o que eu queria. Tia Shirley parecia aliviada em se livrar de mim, já falando sobre ter seu espaço de volta. Arrumei meus poucos pertences e me preparei para partir com tio Raymond na manhã seguinte. Naquela noite não consegui dormir, continuava pensando em papai sozinho naquele hospital, cercado de estranhos de jaleco branco. Me perguntava se Jonas ainda o incomodava ou se o remédio mantinha. Jonas longe decidi então que precisava dizer a papai que não estava bravo com ele, que entendia que não era culpa dele. Escrevi uma carta derramando todos os meus sentimentos na minha caligrafia bagunçada de 10 anos. Contei que agora sabia sobre Jonas, o Jonas real. Não só a voz assombrada disse que não o culpava pelo que aconteceu, disse que seria bonzinho para tio Raymond e tia Lauren, mas que queria voltar para casa quando ele melhorasse. A viagem para Michigan com tio Raymond foi longa, mas não desconfortável. Era fácil de conversar, me fazendo perguntas sobre escola e filmes favoritos, contando histórias de quando ele e papai eram crianças. Também não evitava falar sobre a doença do papai. Seu pai luta com isso há muito tempo. Explicou quando cruzamos a fronteira do estado, depois da morte do Jonas. Começou a ter episódios, mas os escondia ou se tratava sozinho. Quando sua mãe engravidou de você, ele tentou muito melhorar, tomou remédios, via médicos regularmente e por um tempo funcionou. A casa do tio Raymond era legal, um lugar de 2 andares com um quintal grande numa vizinhança cheia de casas similares. Tia Lauren esperava na varanda quando chegamos. Era mais nova que tio Raymond, com cabelos loiros presos num rabo de cavalo. Me abraçou como se me conhecesse há muito tempo. Estamos tão felizes que você está aqui, disse, me levando para dentro. Espero que goste do quarto que arrumamos para você. O quarto era maior que meu antigo, com escrivaninha e estante além da cama. As estrelas prometidas cobriam o teto. Era legal, mas não parecia. Meu papai ligava todo domingo como prometeu. As conversas eram estranhas no início. Perguntava sobre escola e amigos e eu dava respostas curtas porque não sabia mais o que dizer. Mas conforme as semanas passaram, ficou mais fácil. Papai soava mais como seu eu antigo a cada vez, contando piadas e perguntando sobre livros que eu estava lendo. Cerca de um mês depois de me mudar para Michigan, tive um pesadelo sobre Jonas. No sonho, ele estava no pé da minha cama me dizendo que papai nunca voltaria para mim. Acordei chorando e assustado. Tia Lauren me ouviu e entrou, sentou na beirada da cama e esfregou minhas costas até eu me acalmar. Quer conversar sobre isso? Perguntou. Contei sobre o pesadelo e como costumava pensar que as alucinações do papai eram amigos invisíveis. Ela ouviu sem interromper. A doença do seu pai não é sua culpa, disse quando terminei, e também não é culpa dele. É como ter diabetes ou asma. É só algo com que algumas pessoas têm que lidar. Vou ter também? Perguntei, vocalizando o medo que crescia em mim desde descobrir a verdade. Tia Lauren hesitou. Há risco maior quando acontece em famílias, mas a maioria das pessoas com um pai que tem esquizofrenia não desenvolve elas mesmas, e há muitos tratamentos agora. Isso foi meio tranquilizador, mas ainda me preocupava. E se começasse a ver pessoas que não estavam lá? E se acabasse num hospital como o papai? No dia seguinte na escola não consegui me concentrar. Continuava pensando em papai e Jonas, e se talvez um dia teria meus próprios amigos invisíveis. No recreio sentei sozinho num banco, assistindo outras crianças brincarem. Kylie veio e sentou ao meu lado. Você está bem? Está agindo estranho hoje. Dei de ombros. Não tinha contado a nenhuma criança na escola sobre papai. Tinha medo que pensassem que eu também era louco ou que não quisessem ser meus amigos. Mas Kylie foi legal comigo desde o primeiro dia. E estava cansado de guardar segredos. Meu pai está num hospital, disse baixinho. Não um hospital normal, um para pessoas com problemas mentais. Esperei Kylie fazer cara feia ou ir embora. Em vez disso, só acenou. Minha prima ficou num desses por um tempo. Ela tentou se machucar. Seu pai vai ficar bem? A pergunta simples, feita sem julgamento, fez meus olhos lacrimejarem. Acho que sim, ele tem esquizofrenia. Vê e ouve coisas que não são reais. Isso é péssimo, disse Kylie, mas pelo menos está recebendo ajuda, né? Acenei, surpreso como a conversa foi fácil. Sim, está tomando remédio agora. Legal. Ei, quer jogar basquete? Aposto que posso te ganhar no HRSE. Conforme o Natal se aproximava, tio Raymond e tia Lauren decoraram a casa com luzes e uma grande árvore na sala. Perguntaram que tradições papai e eu tínhamos e tentaram incluí-las. Contei sobre nossa tradição de fazer flocos de neve de papel para pendurar nas janelas, e como sempre assistíamos. Esqueceram de mim na véspera do Natal. Garantiram que fizéssemos as duas coisas. O melhor presente veio uma semana antes do Natal, quando tio Raymond me contou que papai seria liberado do hospital. Ainda não vinha me buscar. Precisava estabelecer uma situação de moradia estável primeiro, mas estava bem o suficiente para deixar o cuidado interno. Posso visitá-lo?
Perguntei imediatamente. Tio Raymond acenou. Estamos planejando ir no fim de semana para um passeio de um dia, presente de Natal antecipado. Fiquei tão animado que mal consegui dormir na noite antes da visita. Dirigimos às 4 horas de volta para nossa cidade antiga, parando só uma vez para banheiro e lanches. A casa assistida ficava num bairro residencial. Uma casa grande com varanda envolvente. Não parecia nada com hospital ou instituição, o que foi um alívio. Papai esperava na sala quando chegamos. Parecia muito melhor, tinha ganhado peso. O cabelo estava cortado, arrumado e os olhos claros. Me abraçou por muito tempo quando corri para ele. Me levantou do chão como fazia quando eu era menor. Olha só, você disse, me colocando no chão e recuando para me ver melhor. Cresceu pelo menos 3 centímetros. Nos mostrou a casa e nos apresentou a equipe e outros moradores. Moravam 6 outras pessoas lá, todos adultos com vários problemas de saúde mental, que precisavam de alguma supervisão, mas eram estáveis o suficiente para viver semi-independentemente. Papai tinha seu próprio quarto, pequeno mas privado, com cama de solteiro e escrivaninha. Tinha pendurado fotos minhas e de algumas de suas bandas favoritas nas paredes. Fomos comer num restaurante que papai e eu visitávamos às vezes. Parecia quase normal, sentados numa cabine comendo hambúrgueres e batatas fritas. Papai perguntando sobre escola e amigos. Como você está realmente? Perguntei quando ficamos sozinhos. Ainda vê Jonas? Papai limpou a boca com guardanapo e considerou sua resposta às vezes, mas é diferente agora. Os remédios me ajudam a reconhecer o que é real e o que não é. E estou aprendendo estratégias para lidar quando as alucinações acontecem. Quando posso voltar para casa? Fiz a pergunta que segurei o dia todo. Papai estendeu a mão pela mesa e pegou a minha. Estou trabalhando nisso. Garoto, preciso encontrar um lugar para morarmos, conseguir emprego, mostrar ao tribunal que posso cuidar de você direito. Pode levar alguns meses. O tribunal não tinha percebido que haveria questões legais, só formalidade. Papai assegurou por causa do que aconteceu. Tem que haver audiência para determinar arranjos de custódia. Mas tio Raymond me apoia. Estamos no mesmo time depois do almoço, fomos a um parque e jogamos bola com uma bola de futebol americano que tio Raymond trouxe. Estava frio, nossa respiração visível no ar de inverno, mas foi bom correr com papai como nos velhos tempos. Por algumas horas, tudo pareceu normal de novo. Quando chegou a hora de ir, papai caminhou conosco até o carro, me deu mais um abraço longo e disse que estava orgulhoso de mim por ser tão corajoso. Não me sentia corajoso, só fazia o que precisava fazer, mas foi bom ouvir. Te vejo em breve. Prometeu. Continue sendo bonzinho para tio Raymond e tia Lauren. Quando voltei à escola em fevereiro depois das férias de inverno, me sentia diferente. Ver papai melhor me deu esperança de que as coisas realmente poderiam dar certo. Comecei a participar mais na aula, levantando a mão para responder perguntas e me voluntariando para projetos em grupo. Minha professora, Sra. Thompson, comentou sobre a mudança, dizendo que estava feliz em me ver saindo da casca. Em fevereiro, papai ligou com notícias animadoras. Tinha conseguido emprego numa livraria e estava procurando apartamentos. O tribunal marcou audiência para abril para revisar seu progresso e considerar restaurar a custódia. Isso é fantástico. Papai, disse genuinamente animado. Significa que posso voltar para casa em abril, se tudo correr bem na audiência, disse sem garantias. Mas parece bom. Contei as notícias para tio Raymond e tia Lauren. Pareciam felizes por mim, mas peguei um olhar que não consegui decifrar. Completamente mais tarde naquela noite, os ouvi conversando na cozinha, enquanto eu deveria estar fazendo lição. Estou preocupada que seja cedo demais, disse tia Lauren. Ele só saiu do hospital há 2 meses. Os médicos não apoiariam se não achassem que estava pronto. Respondeu tio Raymond. E você viu como a criança sente falta do pai? Eu sei. Mas e se ele tiver recaída? E se parar de tomar os remédios de novo? Quem estará lá para proteger a criança? As preocupações deles fizeram meu estômago doer. Não tinha considerado a possibilidade de papai piorar de novo. E se os amigos invisíveis voltassem? E se Jonas começasse a dizer coisas ruins para ele de novo? No dia seguinte, perguntei diretamente ao tio Raymond se achava que papai ficaria doente de novo. Estávamos na garagem onde ele me ensinava a trocar óleo do carro. Limpou as mãos num pano e considerou a pergunta cuidadosamente. A doença do seu pai é algo que sempre terá, disse finalmente, mas com remédios e terapia, a maioria das pessoas com esquizofrenia pode levar vidas normais e produtivas. O importante é que continue o tratamento. Mas e se não continuar? Insisti. E se achar que está melhore? Parar de tomar o remédio? Tio Raymond pôs a mão no meu ombro. Essa é preocupação válida, mas seu pai aprendeu com os erros. Sabe o que acontece quando para os remédios e terá apoio desta vez? Médicos, assistentes sociais e nós também não vamos abandonar você. Isso foi tranquilizador. Não tinha percebido que tio Raymond e tia Lauren planejavam continuar envolvidos depois que voltasse para papai. Pensar neles como backup me fez sentir mais seguro. Março trouxe mais progresso. O papai encontrou um apartamento pequeno de 2 quartos, não longe de sua casa assistida. Era numa vizinhança diferente do nosso lugar antigo, o que provavelmente era bom. Muitas memórias ruins no apartamento velho. Papai também começou a frequentar grupo de apoio para pais com doença mental. Me contou sobre isso durante nossas ligações semanais, como foi útil conversar com outras pessoas enfrentando desafios similares. Conforme abril se aproximava, os preparativos para a audiência de custódia se intensificaram. Na semana antes da audiência,
Algo inesperado aconteceu. Estava me arrumando para a escola quando tio Raymond recebeu o telefonema. Dava para ver pela expressão que algo estava errado. Falou em voz baixa, fazendo perguntas e acenando seriamente. Quando desligou, me sentou à mesa da cozinha. Era assistente social do seu pai. Disse gentilmente: seu pai teve um contratempo ontem. Está bem, mas está de volta ao hospital por alguns dias. Meu coração afundou. O que aconteceu? Parou de tomar o remédio? Tio Raymond balançou a cabeça. Não, foi ótimo com isso, mas às vezes, mesmo com remédios, sintomas podem aparecer durante períodos estressantes. A audiência o deixou ansioso e começou a ter mais alucinações. A audiência foi cancelada. Perguntei pensando em todos os nossos preparativos, adiada por enquanto. O juiz quer ver como seu pai se sai nas próximas semanas. Fui à escola naquele dia me sentindo entorpecido. Parecia que toda vez que as coisas pareciam melhorar, algo nos puxava de volta. Depois da escola, perguntei ao tio Raymond se podia ligar para papai. Fez algumas ligações e arranjou para eu falar com ele naquela noite. Papai soava cansado, mas bem fora isso. Sinto muito pelo atraso, disse. Fiquei sobrecarregado e não usei as estratégias de enfrentamento que aprendi, mas reconheci o que estava acontecendo e pedi ajuda imediatamente. Isso é progresso. Está vendo o Jonas de novo? Perguntei baixinho. O papai ficou quieto por um momento. Sim, mas diferente agora. Posso dizer que não é real. Mesmo quando posso vê-lo e ouvi-lo, os médicos estão ajustando meus remédios. Devo sair em alguns dias. Papai foi liberado do hospital depois de 4 dias. Exatamente como previu, a audiência foi remarcada para o final de maio, dando tempo para se estabilizar novamente. Enquanto isso, tio Raymond e tia Lauren arranjaram para eu visitar papai por um fim de semana. O fim de semana foi maravilhoso e estranho. O apartamento era menor que nosso antigo e os móveis eram principalmente usados que papai encontrou em brechós, mas ele trabalhou duro para fazer meu quarto especial com as paredes azuis que eu queria e uma colcha nova com planetas. Papai tinha mudado de formas sutis durante nossos meses separados, era mais organizado agora, mantendo o cronograma detalhado na geladeira e configurando alarmes no telefone para lembrar de tomar os remédios. Cozinhava refeições adequadas em vez de depender de pratos congelados e comida para a viagem, parecia mais paciente, menos facilmente frustrado. Passamos o fim de semana fazendo coisas simples, assistindo filmes, jogando jogos de tabuleiro, caminhando até um parque próximo. Papai me apresentou a vizinha, uma senhora mais velha chamada Senhora Shen, que aparentemente o ajudou a encontrar o apartamento domingo de manhã. Antes de tio Raymond e tia Lauren virem me buscar, papai e eu tivemos conversa importante e sentamos à mesinha da cozinha comendo as panquecas que fez, desta vez perfeitamente douradas, não queimadas como as da tia Shirley. Quero falar sobre o que acontece se ficar doente de novo, disse papai, sua voz séria mais calma. Porque pode acontecer que precisamos de um plano, acenei. Apreciando que não estava adoçando as coisas, trabalhei com minha equipe de tratamento para criar plano de segurança formal. Senhora Shen concordou em fazer parte, mas é só uma peça do quebra-cabeças. O plano inclui meus médicos, equipe de resposta a crises e serviços de apoio profissionais. Ok, disse cutucando minhas panquecas. E tio Raymond? Ele e tia Lauren ainda estarão em nossas vidas. Visitaremos às vezes e você pode ligar para eles quando quiser. Concordaram em ser nosso plano de backup se algo mais sério acontecer. O tribunal e serviços sociais aprovaram esse arranjo. Papai estendeu a mão pela mesa e pegou a minha. O mais importante é que você se sinta seguro. Se alguma vez não se sentir seguro comigo, tem que contar para alguém. Senhora Shen, uma professora, tio Raymond, qualquer um, me promete isso. Prometi, embora a conversa me deixasse desconfortável. Não gostava de pensar em papai ficando doente de novo. Mas uma coisa, papai continuou, fui completamente honesto com meus médicos e o tribunal sobre o que aconteceu antes, sobre encontrar meu diário e o que estava escrito. Preciso que saiba que esses pensamentos me assustaram. Nunca te machucaria, eram sintomas da minha doença, não meus sentimentos verdadeiros. Eu sei, papai, disse e falava sério. O livro que me mandou explicou como esquizofrenia às vezes coloca pensamentos assustadores na cabeça das pessoas, pensamentos que não refletem quem realmente são ou o que querem. Finalmente chegou o dia da audiência. Dirigimos de volta para nossa cidade natal. Eu, usando as roupas bonitas que tio Raymond comprou, estava nervoso. Meu estômago fazendo cambalhotas quando entramos no tribunal. Papai já estava lá, usando gravata e parecendo tão nervoso quanto me sentia. A audiência em si foi menos assustadora que imaginei. A juíza, uma mulher mais velha com cabelo prateado e óculos, falou diretamente comigo, perguntando se queria viver com papai de novo. Disse sim sem hesitar. Perguntou se entendia a doença do papai e se sabia o que fazer se ele parecesse mal. Expliquei sobre Senhora Chan e o plano de segurança que discutimos. Nicholas apresentou relatórios dos médicos e empregador do papai, todos positivos. Tio Raymond também falou, dizendo que apoiava papai recuperar a custódia, mas permaneceria envolvido em nossas vidas. A juíza ouviu todos cuidadosamente, fazendo anotações e perguntando ocasionalmente. Depois de cerca de 1 hora, tomou sua decisão. Papai recuperaria a custódia, mas com condições terapia continuada, check-ins regulares com assistente social e audiência de revisão em 6 meses. Tio Raymond e tia Lauren teriam direitos de visita, incluindo eu passar algumas semanas do verão com eles. Não era a solução perfeita, o monitoramento e check-ins pareciam meio intrusivos, mas significava que podia ir.
Para casa com papai, nos abraçamos ali mesmo no tribunal, ambos choramos um pouco. Tio Raymond e tia Lauren se juntaram ao abraço, tornando-se celebração em grupo. Os próximos dias foram um turbilhão de fazer malas e despedidas. Na noite antes de partir, tia Lauren veio ao meu quarto dizer boa noite e sentou na beirada da cama, exatamente como na noite que tive pesadelo sobre Jonas. Quero que saiba como estou orgulhosa de você, disse, afastando meu cabelo da testa. Lidou com tudo isso com tanta maturidade. Obrigado por cuidarem de mim, disse, ficando subitamente emocional pensando em partir. Apesar de tudo, vinha a amar tio Raymond e tia Lauren. Sempre estaremos aqui para você, prometeu. Isso não é adeus, só um até logo. Na manhã seguinte, papai veio me buscar. Tinha alugado o carro para a viagem e carregamos minhas coisas no porta-malas. As despedidas foram cheias de lágrimas, mas não tristes. Quando partimos, olhei para trás para casa que foi meu lar por quase 6 meses. Sentiria a falta dela e das pessoas que moravam lá, mas quando me virei para olhar papai, que estava sorrindo e cantarolando com a música no rádio enquanto dirigia, soube que estava exatamente onde pertencia. Pronto para nosso novo começo? Perguntou papai, estendendo a mão para apertar a minha. Apertei de volta, me sentindo esperançoso pela primeira vez em muito tempo.